do Senhor nós temos liberdade, amém? Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, gente. Louvado seja o Senhor. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Como é bom, como é bom, como é bom a presença do Senhor em nossas vidas. Nos traz refrigério, alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, glória a Deus. Porque nós não somos uma alma. Nós somos um espírito. Amém? Porque se nós fôssemos alma, nós íamos viver segundo os nossos sentimentos. E nós, como espírito, nós vivemos segundo aquilo que foi recriado dentro de nós, sabe? As informações que Deus traz diretamente para o nosso espírito, é isso que nós somos. Amém? Então, nós não somos uma alma. Amém? Nós possuímos uma alma. Se a gente possui uma alma, quer dizer que a gente pode dominar ela. Amém? Colocar ela no lugar, renovar ela e fazer com que ela veja a palavra e viva de acordo com a palavra. Amém? Então, nós somos seres espirituais que pegam informações direto do Pai para nós. Amém? Glória a Deus. Uma palavra, né, que ficou hoje pela manhã bem forte. Eu estava lendo e estava escutando umas coisas e um versículo que a gente fala tanto, que a gente escuta tanto, que Jesus falou esse versículo. E quando ele foi para o deserto, e ele tinha passado já 40 dias ali, mas ele estava com fome, né? E o diabo chega e manda ele transformar as pedras em pão. E ele vai e fala a palavra e ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus, quando falou isso, ele conhecia as Escrituras e ele estava falando sobre aquilo que está em Deuteronômio 8. Amém? Tá bom assim? Amém. E ele está falando que, olha, falando lá com o povo, né, sobre a situação deles lá no deserto, e fala, olha, vocês tiveram fome, mas eu mandei o maná, né? Vocês foram alimentados com maná. Mas presta atenção, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, vamos colocar aqui para a gente. Sabe que o pão aqui, vocês me permitem, pode ser alguma coisa que esteja na sua vida em falta. Amém? Então, vamos dizer, nem só de casa própria viverá o homem. Amém? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A casa própria vai ser consequência de viver e confiar na palavra. Amém? Outras coisas, amados, pode pensar. Na nossa vida, para todos nós, todos os dias, aparecem dificuldades, aparecem circunstâncias, o nome que você queira chamar, tempestade, o que você queira chamar. Mas sabe o que vai sinalizar para a gente como a gente se comportar? É a palavra. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios 4. Do 7. Porém, temos esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Aí vamos ver essas palavrinhas aqui, que eu fui estudar, e, rapaz, ajuda a gente a entender melhor isso aqui. Amém? Fala aqui, ó. Em tudo nós somos atribulados. Essa palavra atribulado, ela quer dizer que a gente pode ser espremido ou prensado. Amém? Então, a circunstância pode vir espremer a gente. Mas quando a circunstância vem e espreme a gente, prensa a gente, que a gente diz que está na tribulação, a gente pode chegar a esse momento na nossa vida, amém? A Bíblia está dizendo que pode chegar esse momento da gente ser prensado. Mas, amados, quando a gente for prensado, o que é que vai sair de nós? Porque vai sair de nós aquilo que a gente tem dentro. Amém? Se a gente tiver bem cheio da palavra, quando a gente passar por esse momento de prensa, vai sair a palavra de nós. E essa palavra vai fazer com que a gente saia desse momento de tribulação. Amém? Vamos continuar. A gente pode ser atribulado, porém, nós não vamos ser angustiados. Amém? E o que é estar angustiado? Ser, veja só essa definição, ser dolorosamente restrito em espírito. Quer dizer, angustiado é estar dolorosamente limitado no seu espírito. Então, no nosso espírito, amados, nosso espírito recriado em Deus, nós não temos limites. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. Perplexos. E a palavra perplexos quer dizer sem recursos. A gente tem momentos que a gente está sem recurso. Tem momentos que a gente está com dúvida, ou não. Não é verdade? Tem momentos que chegam, amados. Porque aqui não é nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, não. Tem momentos que tem dúvida, só que a gente não vai deixar, amém? Porque dúvida é pecado, amém? Aleluia. Mas pode chegar um momento que a gente está perplexo. Ou a dúvida chega, ou a falta chega. Mas só que a gente não vai estar desanimados. E esse desanimado é estar completamente destruídos ou sem medidas. Amém? Então, mesmo que venham esses momentos de dúvidas, nós não vamos estar desanimados ou não vamos estar totalmente desprovidos de recursos para a gente sair da situação. Amém? Se a dúvida chegar, amados, é falta de fé é pecado, mas como é que fé vai ser gerado em nós? Através de ouvir a palavra. E a gente não tem o recurso. Então, a gente tem como sair da situação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Perseguidos. Sofrer perseguição por algo. Você já foi perseguido por alguma coisa? Amém? Aleluia. Mas a gente pode ser perseguido, mas nós não vamos estar desamparados. E desamparados quer dizer deixados em grande dificuldade. Sabe, pode vir até a perseguição, mas nós não vamos ser deixados em grande dificuldade. Nós não vamos ser abandonados. Amém? Porque Ele nos prometeu que sempre estaria conosco. Amém? Aleluia, glória a Deus. Continuando. Abatidos.
O que é ficar abatido? Amados, tem situação que chega e lança a gente para baixo. Então, abatido é ser lançado para baixo. Está numa posição inferior. Você se sente numa posição inferior àquilo que você pertence. Então, tem momentos que a nossa posição em Cristo a gente sabe. Não é verdade? Nós estamos assentados com Cristo. Amém? Nós somos filhos. Mas tem momentos que a gente fica abatido e coloca a gente numa posição inferior àquilo que a gente é de verdade. Mas aí nós não vamos estar destruídos. Sabe o que é destruídos? É alguém chegar e dizer, olha, você chegou aí e aí você vai ficar. É o seu fim. Não acontece isso conosco. Amém? Ninguém pode chegar e dizer que é o nosso fim. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode chegar e nos reduzir a nada. Ninguém pode chegar e nos reduzir a nada. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. O maior habita em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas na tempestade, quando a gente está no meio de uma tempestade, não quer dizer que há ausência de Deus. Nem também quer dizer que porque eu estou ali, a presença de Deus e toda tempestade, Deus está conosco. Amém? Jesus lá, em Marcos 4, eu acho, naquela passagem que Jesus estava lá no barquinho, estava dormindo, a tempestade chegou. Amém? Tem a outra passagem depois em Marcos 6, que fala uma outra situação, que Jesus tinha mandado os discípulos sozinhos. Ele foi para o monte orar e chegou uma tempestade para os discípulos. Amém? Depois Jesus veio de encontro aos discípulos, foi lá, os discípulos ficaram assustados. Veja bem, a solução chegando e eles ficaram com medo, não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma. Não é verdade? A solução estava chegando e eles ficaram atemorizados. Então, na tempestade, sabe, amados, essa questão da gente ser prensado e passar por situações, sabe, que faz a gente amadurecer. E aqui eu não estou dizendo que Deus faz as tribulações e as provações chegarem na nossa vida para a gente crescer, não, amém? Eu estou dizendo que no mundo vai ter isso, amém? No mundo vai ter isso, porque a fé não nega as coisas, não, amados. A fé não nega as coisas. A fé não nega dor. A fé não nega falta. Agora, a fé, ela não fala aquilo que eu não tenho, mas a fé fala aquilo que eu tenho na palavra. Porque se eu ficar falando mentira, é pecado. Amém? Mas se eu falar a palavra, eu estou sendo verdadeira. Amém? Então, fé fala a palavra. Amém? Então, se eu ficar falando a palavra e declarando e vivendo aquilo que ela está fazendo na minha vida, amém. Glória a Deus. Aleluia. A vida de fé, ela não é sentida nem vista. Amém? Não é pelos nossos sentimentos. Eu estou passando por alguma coisa, alguma situação, e eu começo a achar que Deus não está comigo. Mas por que eu não começo a declarar na palavra e me tornar apto na palavra e ser gerado fé em mim para que eu possa sair daquela situação e eu confiar mais no Senhor? Sabe, é o mesmo esforço que eu levo para ficar pensando o contrário, falando o contrário, é o mesmo esforço que eu posso fazer para falar a palavra e pensar certo. Amém? Agora é uma questão de eu escolher o que é que eu quero para a minha vida. Amém? Vamos lá para 2 Crônicas. Esse negocinho assim. 2 Crônicas 20.
Aqui está falando a história de Josafá. E aqui no contexto chegou o pessoal, né? E vai avisar para Josafá. Olha, se está chegando uma multidão aí grande. Se levantou um pessoal grande aí, está vindo, sabe? A circunstância. Estava gritando para Josafá, porque as pessoas chegaram com um relatório para Josafá, né? Está dizendo, olha, o rei da Síria e aquele povo lá, daquele lado tudinho, está vindo contra vocês, né? E era a circunstância. Mas aí, sabe o que Josafá fez? Josafá teve medo, porque os cabras chegaram com a informação, chegou uma informação contrária. Primeiro, Josafá, qual foi a primeira reação de Josafá? Ele teve medo, amados. Mas aí, depois que ele teve medo, ele foi buscar o Senhor. E ele apregou um jejum, e todo o povo de Israel, os moradores de Jerusalém, foram fazer o jejum, foram buscar o Senhor. E o Senhor foi e deu a Josafá a instrução. Disse, olha, a instrução é a seguinte, você vai, mas você não vai pelejar. Quem vai pelejar por você sou eu. Amém? E Josafá foi e seguiu direitinho aquilo que o Senhor tinha falado para ele. E ele e o povo saíram vitoriosos. Amém? Mas sabe quando a circunstância chegou, embora Josafá tivesse tido logo de início, tivesse medo, mas ele foi fazer uma coisa certa. Ele foi buscar o Senhor, amém? Às vezes a circunstância, a situação vem, a gente fica com medo e abraça o medo, e o medo fica sendo nosso amigo, e a gente não faz mais nada para mudar a situação. E aquilo, se Josafá não tivesse tomado uma atitude, amados, de buscar o Senhor, e o povo todo ir lá e se prostrar e pedir ao Senhor, como era que tinha sido com eles? Não é verdade? Então a gente precisa, vem a circunstância, mas não importa se o primeiro impacto você tenha medo, tenha receio, não, o importa é depois. Sabe, a ficha cai e você diz, ei, o Espírito Santo te lembra quem você é, e você vai, toma uma posição, amém? E lembra aquilo que a palavra diz ao seu respeito, e age à altura do que a palavra diz ao seu respeito, e as coisas mudam, amém? Porque a gente vive pela fé, aleluia. Vamos lá para Josué. Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? Então, não cesses, não recue, não pare, não desista. Amém? De falar do livro desta lei. Antes medita. E, amados, meditar é refletir, é proferir, é imaginar. Então, pega a palavra e começa a ler a palavra. Não cessa de falar, porque primeiro a gente fala a palavra, amém? A gente fala a palavra, a gente fala a palavra. É não cessar de falar a palavra. Da nossa boca tem que sair o quê? Palavra. Amém? E não cesses de falar, amém? E medita dia e noite. Sabe, amados? Esse meditar, esse imaginar, sabe? Que tal a gente começar a se imaginar, a se ver? Esse aqui é o momento de se ver com os olhos da fé.
de acordo com o que a palavra diz ao nosso respeito. Amém? O que é que Deus pensa ao meu respeito? E eu começo a meditar, ou eu começo a me imaginar vivendo aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Amém? Aleluia! Meditar, imaginar. Eu começo a me imaginar, eu começo a meditar. A palavra diz que eu sou suprida. A palavra diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. A palavra diz que verdadeiramente Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. E eu começo a me ver curada. Amém? É assim o meditar na palavra. Amém? Ela se tornando vida em nós. Ela se tornando vital para nós. Porque a palavra se torna vital para nós quando se torna pessoal. Quando se torna vida em nós. Amém? Aleluia. Vamos continuar o 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amados, o ser forte aqui é ficar firme. Amém? Deus está dizendo assim, ó, fica firme. Ser forte é, fique firme. Amém? Aleluia. Fique seguro. Prevaleça. Seja arrojado. Suporte. Amém? Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E esse corajoso aqui, essa palavra é audacioso, seguro. Amém? Então, a gente precisa ter uma postura inabalável. Amém? Porque o Senhor, as palavras em hebraico, elas têm um modo, e a maioria delas, a conjugação delas, né? Quando Jesus disse aqui, ser forte, ele estava dando uma ordem. Amém? Era no modo imperativo. Ele estava dizendo, olha, é para ser forte. Ele não estava dizendo algo que era para você escolher ser forte ou não. Era Jesus dizendo, olha, ser forte. Se ele estava dizendo que a gente era para ser forte, é porque há uma força disponível para nós. Amém? Então, a gente não precisa ter medo. A gente pode estar seguro e tomar essa posição de ser forte. Ser seguro, resoluto, audacioso. Se manter firme e inabalável, amados. Mas por quê? Porque eu tenho força, capacidade? Não. Porque é no Senhor. É baseado na palavra. É ser forte no Senhor, naquilo que Ele diz ao nosso respeito. Amém? Vamos lá continuar. Vamos lá para Filipenses. E aqui é Paulo, né? E vamos a partir do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque
aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Amados, sabe que às vezes Paulo falando aqui, né? Eu sei estar humilhado, mas também sem ser honrado. Às vezes a gente pensa que é tão humilde que a gente nem quer receber honra, né? Mas sabe que os fiéis o Senhor honra. Amém? Então aprenda também a ser honrado. Amém? Porque isso o Senhor quer para os seus filhos também. Mas Paulo estava falando aqui de duas situações extremas. Ele disse, olha, eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser honrado. E eu estou de boa. Eu sei viver, ó, já vivi fartura e fome. Também estou de boa. Amém? Abundância e escassez. Também. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então a gente precisa aprender que não é por causa das circunstâncias que vão mover a gente e a gente dizer que está bem ou que Deus está conosco ou que não está. Não é isso que determina ou que diz que Deus está conosco. Amém? O que diz que Deus está conosco é a palavra dele, que ele disse que nunca ia nos deixar. Amém? Mas a gente tem que aprender que, apesar das circunstâncias, apesar de estar passando por aquele processo de ser esmagado para sair a essência, para a gente ser amadurecido, Deus está conosco. E a gente tem que aprender a viver feliz. Amém? Por quê? Porque a alegria, amados, é fruto, está dentro. Não depende daquilo que a gente está vendo, nem sentindo. É fruto. Amém? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você acha que sem alegria você vai vencer, está muito enganado. Porque nós precisamos da força do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui. Sabe, esse processo que faz a gente amadurecer, essas coisas que vêm. Mas eu não acompanho muito, vou falar para vocês a verdade, eu não acompanho reportagem de nada. Amém? Eu prefiro ficar, mas fica alheio, tudo fico. Amados, porque eu me conheço, amém? Cada um se conhece. E eu sei que eu preciso estar focada na palavra. Amém? Então, eu fico, mas eu escuto as pessoas tão desesperadas. E quando a gente vai conversar com algumas, estão tão desesperadas com a situação que está no mundo. Um medo, um pavor por causa das circunstâncias. Um medo de doença, um medo de falta. As pessoas estão desesperadas. Desesperadas. Não é verdade? Mas a gente tem uma posição, e a gente tem a palavra, e a gente pode viver. Ah, mas a gente está no mundo, e a gente vai passar pelas coisas. No mundo tereis aflições, mas a gente não está sozinho e desamparado. Amém? Porque o Senhor está conosco. Amém? E essas coisas vêm para fazer com que a gente amadureça. Sabe, fé naquilo que a gente está vendo não é fé. Amém? Se eu quero um celular, eu estou vendo meu celular,
Eu não preciso exercer fé para ter o celular, porque ele já está na minha mão. Amém? Quando as coisas vêm, elas vêm gritando. Eu achei interessante que de Lucas ministrou domingo. E ele falou, olha, pode se levantar um gigante, mas também pode se levantar feito um menino que fica gritando. Sabe, as circunstâncias às vezes gritam com a gente. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Não é verdade? Mas aí, a gente tem que fazer calar as circunstâncias. Sabe, menino, quando está fazendo birra? A gente chega, pelo menos eu, ó, os meninos eram um beliscãozinho, amém? Mas a gente chega com o filho dos outros, né, lá no DI, a gente vai e fala sério com ele, diz, olha, pare de chorar. Aqui não é lugar de chorar. Você não é para chorar aqui, não. E a gente tem que falar e o menino tem que se calar, não é verdade? Às vezes, quando você quer fazer graça, o que é que você faz? Você faz barulho mais alto que ele. Sei lá, você bota para sorrir bem alto, aí ele vai e se cala e fica lá olhando você, porque você está sorrindo mais alto do que ele. Ele lá chorando, se esgoelando, e você vai e começa a sorrir. E o menino na hora se cala. Fiz isso várias vezes no DI. Mas, amados, vamos dizer que as circunstâncias cheguem e comece a gritar. Que tal a gente começar a declarar a palavra mais alto do que o grito das circunstâncias? Amém? Começar a sorrir, sorrindo, vendo que a solução já está em nós. Amém? Que o Senhor tem para nós a solução e que nós não estamos sozinhos, porque nós confiamos na palavra do Senhor. Amém? Então, a gente tem toda a capacidade, toda a resposta, todo o potencial. Sabe, queridos, eu já falei aqui que uma vez, pastor Manassés, ele fazendo um café lá de um jeito de usar uma prensa, e ele explicou que aquela prensa, sabe, que é um método de fazer café, aquela prensa, ele era só o instrumento que fazia com que o café, a qualidade, a essência, o sabor, pudesse ser extraído. Então, a prensa em si não era o que dava qualidade. A qualidade já estava no café. Amém? Então, quando vier as circunstâncias, o que é bom, a qualidade tem que estar dentro de nós. Vai espremer e vai sair de nós aquilo que a gente tem dentro. Amém? Se a gente não tiver cheio da palavra, cheio do Espírito, e a gente só tiver com informações contrárias, a gente só vai ter aquilo, e a gente só vai ver aquilo, e a gente vai ficar desesperado e perdido, igual o mundo está. E não é isso que Deus tem para nós. Amém? Deus tem para nós um lugar de descanso e de provisão. Amém? Um lugar onde a gente pode desfrutar do shalom de Deus. Tudo suprido, nada faltando. A paz, não é só a paz de ausência de guerra, não. Pode estar o maior pau lá fora, mas dentro de você tem a paz de Deus. Amém? Aleluia! Sabe, amados, é uma paz que as pessoas podem olhar e dizer, rapaz, está anestesiado, está demente, que não está vendo. Leve o nome de demente, mas fique com o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Você tem a paz de Deus. Amém? E a gente fica, não, o Senhor está no controle. Eu não vou me desesperar, porque o Senhor está no controle da minha vida. Amém? Aleluia. Vamos lá para Mateus 14, que eu vou finalizar com isso. E aqui no contexto, né? Jesus, ele tinha
feito a multiplicação de pães. E cadê aqui? A partir do 22. Então, depois que Jesus foi e fez a multiplicação dos pães, né? Aí ele foi, no 22 fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco que os discípulos estavam, amém? Já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Parar aqui, depois a gente continua. Então, aqui, estava lá a tempestade, Jesus estava lá no monte orando, se eu não me engano, em Marcos, fala que Jesus viu que os discípulos estavam lá e viu o barquinho e foi ao encontro. Aqui não está dizendo que ele viu, só diz aqui que ele foi ao encontro. Amém? Mas vamos lá. Aí Jesus vai ao encontro, Jesus vem de longe, os discípulos têm medo, pensam que é um fantasma. E Jesus disse logo assim: olha, não tenha medo não, sou eu. Amém? Aí Pedro vai e fala com Jesus: olha, deixa eu ir aí até onde você está, se é você mesmo, deixa eu ir aí. Aí Jesus vai e manda Pedro vir. Pedro, ele vai, ele anda, ele está indo de encontro com Jesus. Mas presta atenção que fala que Pedro, ele só começou a submergir quando ele começou a atentar, quando ele começou a reparar, quando ele começou a olhar as circunstâncias. Enquanto ele estava andando sobre a palavra, ele não estava afundando. Amém? Porque no momento que Jesus disse, vem, rapaz, ele foi. Mas quando ele foi atentar para os ventos, quando ele foi atentar para aquilo que estava acontecendo ao redor dele, ele começou a afundar. Amém? Então a gente precisa atentar para a palavra. Agora, apesar de Pedro se meter naquela enrascada, porque ele foi atentar para as circunstâncias, ele foi prestar atenção no vento, sabe que Jesus estendeu a mão e levantou? Mesmo que a gente fraqueje, amados, que não é para a gente fraquejar, amém?
porque nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Mas mesmo que aconteça, o Senhor não nos deixa. Amém? Ele vai lá, pega e tira a gente da situação. Amém? Como ele fez com Pedro. Pedro gritou e o Senhor foi e pegou ele de volta. Amém? E o interessante é que Jesus vai e disse assim com ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aí Jesus sobe no barco. Ele, Pedro, sobe no barco. E imediatamente as ondas e o vento cessam. Nessa situação aqui, Jesus nem falou com a tempestade, ignorou completamente. Eu achei muito interessante porque na ocasião que Jesus estava dentro do barco e que começa a tempestade e que os discípulos vão acordar Jesus desesperado, Jesus vai e fala com o vento e fala com a tempestade, não é verdade? Diz, se acalma, se aquieta. Aqui, Jesus nem falou com eles, ignorou completamente e eles simplesmente cessaram. Rapaz, só uma pessoa que tem consciência do que carrega. Amém? Só uma pessoa que tem consciência de quem é. Aleluia. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então eles foram e chegaram no outro lado, onde Jesus já tinha dito que eles iam chegar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, que a gente possa ter uma consciência tão clara, tão viva, do que nós somos, do que nós podemos. Amém? Que as coisas podem vir, as circunstâncias podem vir, mas a gente não vai ser abalado. Amém? A gente vai ficar firme na palavra, a gente vai ficar desfrutando da palavra, buscando da palavra. A palavra é nossa fonte, amados. Por mais inteligente que esteja alguém no Instagram que você segue, que lhe dá dicas, que seja maravilhoso, que já tenha vivido, sabe, maiores experiências, não é a fonte da nossa vida. A nossa fonte é a palavra. Amém? Então, quando a gente fica na palavra, a gente consegue extrair de nós o que a gente precisa para viver. Amém? Eu amo vocês.